começa aqui no canal uma série de quem foi ou quem falando um pouco da vida dos escritores. E a gente começa com Jorge Amado, que é um dos mais famosos escritores brasileiros e dono de uma obra que caiu no gosto popular, sendo também o escritor brasileiro com mais obras filmadas. É difícil você encontrar alguém que nunca tenha lido um dos livros do Jorge Amado, ou pelo menos assistido a uma de suas obras que são bastante conhecidas, como Dona Flor e seus dois maridos, Tenda dos Milagres, Tieta do Agreste, Gabriela Cravo e Canela, Teresa Batista Cansada de Guerra, enfim, Jorge Amado tem um monte aí de obra, de livros que foram filmados e gravados para a TV, e as pessoas têm mais contato com Jorge Amado em virtude dessas gravações ou dessas filmagens. O Jorge Amado, ele só perde em número de vendas, é o escritor brasileiro mais vendido, ele só perde em número de vendas para Paulo Coelho, que vende não apenas no Brasil, mas no mundo todo muito bem. Mas o próprio Jorge Amado já foi traduzido para dezenas de outras línguas e também vende bem em outros países. Não tanto como Paulo Coelho, que é um fenômeno, né, de venda, mas vende também muito bem. Então, como é que o Jorge Amado começa a sua vida profissional? Ele começa como jornalista, e ele vai fazer parte da segunda geração modernista. Vamos lembrar que a primeira geração modernista é aquela que participou da Semana de 22. E depois vem uma segunda com nomes também muito importantes, como Jorge Amado, como Drummond, Raquel de Queiroz, né? E essa segunda geração, na verdade, ela vem solidificar o movimento modernista que nasce lá em 22. Então é uma geração posterior àquela de 22. O Jorge Amado, então ele vai ser um modernista, e dentro da obra dele ele vai explorar o regionalismo, né? Fazendo obras situadas principalmente na Bahia, né, no interior da Bahia, alguma coisa no litoral também, que ele conhece muito bem como baiano. O Jorge Amado fez parte do Partido Comunista e chegou a ser eleito deputado pelo PCB. Agora, pouca gente sabe, e eu achei que era bacana trazer aqui, que é de autoria do Jorge Amado a emenda que garantiu a liberdade de culto, já que naquela época os cultos de origem africana eram muito perseguidos. Ainda é até hoje, né, gente, apesar da liberdade de culto. E o Jorge Amado conhecia muito bem esses cultos e conhecia muito bem essa perseguição, porque ele era praticante de Umbanda e de Candomblé. Então é graças a Jorge Amado que a gente pode ter uma liberdade religiosa no Brasil devido à sua emenda. No início da década de 40, a gente estava vivendo a ditadura Vargas, o comunismo era muito combatido, seus membros eram perseguidos e presos. Então, o Jorge Amado vira um exilado político no início da década de 40 e vai morar em vários países, né? Na década de 50, ele inclusive chegou a morar na Rússia. Na década de 50, ele abandona o comunismo e faz uma reviravolta também na sua produção literária, abandonando seus temas de crítica social. Como excelente dessa fase de crítica social, eu posso citar o excelente Capitães de Areia, que é da década de 30. Então, ele muda a sua produção, ele abandona esses temas de crítica social e ele passa por uma fase de crônica de costumes, ainda com forte influência regional,
E essa outra fase é uma fase mais leve, mais bem-humorada, claro, e são seus livros mais conhecidos, né? Todos aqueles que eu citei no começo são dessa fase da crônica social. O Jorge Amado morreu em 2001, mas em 2008, saiu um último livro seu, que foi uma reunião de crônicas escritas e publicadas no jornal na década de 40. O livro chamava-se Hora da Guerra, né, e trazia as crônicas do Jorge Amado sobre a Segunda Guerra Mundial. Essa pequena biografia do Jorge Amado, claro, não pretende, ela é muito maior, muito mais rica, ela não pretende se esgotar aqui. Então lá no meu site eu vou te dar algumas dicas de leitura se você quiser se aprofundar na biografia de Jorge Amado. Até o próximo escritor ou escritora. Um abraço.